às vezes no início, no primeiro ano, que estás a lançar uma coisa, acabas mesmo por ter que dar muito mais de ti. Eu acho que no início é mais overwhelming, nós não sabemos bem para onde é que vamos, ainda ser menos claro na nossa cabeça, estarmos menos confiantes. Eu nunca trabalhei tanto como trabalhei no meu primeiro ano da Hey Harper. E tu tens momentos que são tão duros, estás 3 meses consecutivos em que as vendas estão bastante abaixo dos teus objetivos e tu não fazes a menor ideia como é que vais dar a volta, isto obviamente que te consome. Tu sempre soubeste que a Hey Harper está a ir muito bem, eu vou conseguir viver disto? Ou ali nos primeiros meses houve ali momentos em que tu não acreditaste ou tiveste receio? Há pessoas que me dizem, tipo, Kate, eu nunca seria capaz de fazer o que tu fazes, principalmente no início, porque não saber o quanto é que eu vou ganhar ao final do mês é uma coisa que me deixa aterrorizado. Para mim, tipo, nem sequer pensava no assunto. Para mim, o risco não é uma coisa que me assuste, viver sem essa estabilidade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mensagem. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Catarina Oliveira. Ela despediu-se do seu emprego para começar uma fábrica de joias em casa, onde começou a vender às amigas e, passado 4 anos, passou de vender no Instagram para faturar 10 milhões. Seja muito bem-vinda, Catarina. Olá, obrigada, Francisco. Queria aqui começar pelo princípio disto tudo, ou seja, para muita gente já começou lojas no Insta, começar a criar as suas coisas, mas tu deste um salto muito maior. Passado, imagina, se calhar o volume que tu fazeres à mão para de repente faturar 10 milhões é gigante. Uhum. Como é que isto tudo começou? Como é que tu foste conseguindo, se calhar no primeiro ano tinhas outra mentalidade já? Consegues explicar aqui um bocadinho o início? Claro, ou seja, eu reconheço que, nós começámos com uma marca de Instagram e a partir daqui eu acho que foi absolutamente fundamental nós termos começado logo com a visão de vender a nível internacional. Ou seja, nós nunca tivemos o website em português, foi sempre tudo em inglês. Nós, desde o momento zero que nós tivemos, fazíamos advertising com paid media e a partir daí, quando fazes esse tipo de... Ou seja, quando fazemos advertising com paid media, foi sempre a escalar para outros países, nomeadamente Espanha, França no início, UK e agora para os Estados Unidos. Quase nunca davas target em Portugal, então, logo ao Zero. Início. Okay. Até hoje. Ainda hoje as vendas são mesmo irrisórias em Portugal. E sentes que ao início todo o teu... Vamos imaginar, tipo, toda a tua produção de conteúdo ou toda a maneira como tu fazias o teu conteúdo já era... Nem focavas tanto em Portugal. As primeiras vendas, se calhar, também tentavas logo estabelecer para outros países. Organicamente, ou era logo só muito mais focado no paid media? Ou seja, nós começámos do zero com paid media. Okay. Nós nunca fizemos nada sem paid media. Foi mesmo para ir nos primeiros 3 dias. O meu namorado, que hoje é o CMO da Harper, da Hey Harper, o João Duarte, ele começou comigo, ele fazia paid media assim como um part-time praticamente. Ia trabalhar na Harper de vez em quando, mas sim, ou seja, todo o nosso ponto foi sempre a nível internacional. Nós começámos ali em outubro e, portanto, depois testámos logo a Black Friday e aí nós explodimos as vendas e percebemos, ok, há aqui qualquer coisa a sério. Portanto, essa primeira Black Friday deixou-nos com um backlog, porque ainda por cima era eu a produzir todas as peças, deixou-nos com um backlog de tipo 2 meses. Eu acho que só despachei as ordens da Black Friday no final de janeiro. E tu aí já tinhas dado o salto de sair do teu trabalho? Sim. Foi logo, saíste e deste logo... Ou seja, eu saí para aí em abril ou maio, depois tive ali uma altura a perceber e em outubro depois comecei mesmo a série a Hey Harper, mas aí já comecei sozinha, já comecei 100% nisso e portanto estava a ver um bocadinho o que é que ia dar, mas logo no início deu sinais de que havia qualquer coisa interessante para explorar. E também o nosso foco foi sempre crescer, mas desde o momento zero, ou seja, eu sinto que isso, eu e o João tivemos sempre bastante alinhados e talvez nos diferencie porque nós tivemos ali 3, 4 meses em que nós íamos faturando mais ou menos parecidos, excetuando ali Black Friday, e desde esse momento nós percebemos, ok, se nós queremos escalar isto, nós temos de definir objetivos. E talvez isso seja aquilo que nos diferiu também, para além de aquilo que diferiu das outras marcas, por exemplo, ou seja, nós desde o momento zero, não do 0, mas desde muito, muito cedo que nós temos objetivos. Ou seja, hoje fazemos obviamente o forecast para o ano inteiro, mas nós já fazemos isso desde que começámos, mesmo quando éramos pequeninos, mesmo quando era só eu em casa. Eu acho que aí foi fundamental, porque a partir do momento em que tu metes objetivos, no nosso caso, inicialmente muito numéricos, agora já temos outro tipo de objetivos, seja implementar novas plataformas, inserir novos sistemas com os suppliers, portanto já tem outra dimensão, mas desde o início era, ok, dezembro vamos faturar 10 mil euros.
Ok, conseguimos, não conseguimos. Não conseguimos. Porquê é que não conseguimos? Porque a partir do momento em que tu defines objetivos, tu consegues estar a perceber, a trabalhar para eles, a fazer, obviamente, tracking e a perceber, ok, este mês fiz coisas que não resultaram, resultaram melhor do que as minhas expectativas, ou bati no golo. E a partir daí tu consegues estar constantemente a iterar para os meses seguintes. Para além de tu, se tiveres objetivos, é tipo, ok, dezembro tenho 10.000 euros de objetivo, ok, fechei a 9, o que é que eu fiz? O que é que falta fazer para o próximo mês? Janeiro é um mês tipicamente um bocadinho pior. Ok, o que é que eu preciso fazer este mês para alcançar isto? Eu preciso de trabalhar, se calhar, nessa escala mais pequena, preciso de mandar produtos a 10 influencers, preciso de começar a trabalhar o meu e-mail, whatever. Nessa escala hoje é muito diferente. Mas também conseguias reconhecer os erros, que é aquela questão que é ok falhar uma vez, 2 vezes é que já é estupidez. Não sei, porque imagina, eu não aplico muito essa do 2 vezes, ou seja... O erro, tu às vezes demoras tempo até conseguir perceber o que é que... O que é que está mal ali? O que é que está mal ali? Ok. Ou seja, há ideias que simplesmente não resultam, há outras ideias que foi má execução, há outras ideias... Não sei, ou seja, eu não sinto que... obviamente, de um erro óbvio, não gerir bem os estoques, ok, aí tens de arranjar uma solução para garantir que isso não volta a acontecer, mas muitas das vezes... E acho que isso acontece com a tua empresa também, às vezes tu tens prioridades diferentes, portanto tu achas que não é a tua prioridade resolver logo aquele problema, ou tens outros de 20 para resolver, portanto... Talvez um problema que eu sinto bastante às vezes é, tu imagina, tu estás naquele mercado, de repente tu começas a conhecer cada vez mais e cada vez melhor o mercado, e tinhas definido objetivos, de repente tu vês que não é ir atrás do shiny object, mas vês que consegues perceber que há ali uma linha tua que é muito melhor, que está a vender mais, ou um produto teu que está a vender muito mais. E tu tinhas definido uns certos objetivos. De repente, nunca te aconteceu ter que mudar os objetivos em função... A toda e a essa hora. é a parte mais complexa, às vezes, para mim. Para mim não, porque imagina, ou seja, o que é que acontece? Às vezes tu estás a vender mais do que estavas à espera, outras vezes estás a vender menos do que estavas à espera. Este ano aconteceu, ou seja, nós vendemos, o janeiro foi um mês surpreendentemente bom para aquilo que estávamos à espera. Ou seja, quando fazes isso, tu tens de ir revendo os objetivos, porque a determinada altura... Não estás, ou seja, há uma linha que tu planeaste com base no ano anterior e com certas hipóteses, um forecast, às vezes vai estar acima, outras vezes vai estar abaixo, outras vezes vais ter de rever os objetivos, mas isso é uma coisa que tu tens sempre de ir iterando, nada, tu não defines em dezembro ou de novembro para o ano inteiro, isso não é fazível. E como é que tu mudaste, vamos imaginar, tu ao início estavas handmade, certo? Em casa. Quando é que começaram a ser? Começaste, se calhar, não foi se foste à China? Eu fui à China, já não me lembro se fui em março ou abril. Mas começaste com algum processo antes em Portugal ou foi logo só a partir da China que começaste a vender depois? Ou seja, eu produzia tudo em casa, mas por uma questão de escala não é escalável. Claro. Ou seja, houve uma altura até inclusive que para determinadas peças eu tinha pessoas em Lisboa que faziam as peças, depois elas iam entregar. A determinada altura já havia uma mini rede, mas mesmo assim não é escalável no longo prazo. Ou seja, mas nós tivemos vários momentos em que as nossas operações foram desenvolvendo, ou seja... No início era eu que fazia as peças e mandava tudo, depois entretanto chegou o Vasco que fazia algumas peças e despachava as encomendas todas. No entretanto eu fui à China, ir à China foi essencial porque, ou seja, criei ligação com algumas fábricas que, obviamente passaram a ser elas a produzir as peças, o que significa que a tua escala aumenta drasticamente e também abre oportunidades para fazer outros produtos, porque, ou seja, nós temos o Waterproof Jewelry Claim e, portanto, aí há limitações aos designs que eu consegui fazer, alterar umas coisas, pôr umas pérolas por aí fora, mas designs à série, a partir daí tinha de ser com a fábrica, tanto que depois precisas de designers mesmo, a determinada altura eu tive de deixar de ser, eu cheguei ao limite das minhas capacidades de desenhar peças e tive de recrutar um designer, agora temos o Milko, e portanto, ou seja, esta escala vai acontecendo à medida que, ou seja, isto vai sendo um processo, não é? Portanto, na altura fomos à China, conseguimos arranjar ali outros fornecedores, depois imagina, nós chegámos até uma altura em que tínhamos, todas as encomendas eram expedidas por nós na ARPA, nós tínhamos um escritório ali em Campo de Ourique, em que a maior parte das pessoas expediam encomendas. Basicamente elas faziam 70 a 80 encomendas todos os dias e eram à volta de 8 pessoas. Tu lembras-te mais ou menos, não sei se podes partilhar isto ou não, que é quando tu estavas a fazer, quando tu passaste para ter uma rede cá em Portugal, pessoas que estavam a fazer para ti, lembras-te mais ou menos a faturação que conseguias ter só tipo numa escala portuguesa? Não me lembro. Não. Mas numa escala portuguesa, ou seja, nós não vendíamos em Portugal. Não, da escala portuguesa no sentido de não ter que recorrer a fornecedores lá fora, mesmo assim o quanto tu já tinhas conseguido crescer só com
pessoal cá dentro a fabricar. Eram peças muito específicas. Ok. Muitas delas houve um overlap. Ok. Ou seja, quando eu fui à China já haviam peças a vir da China, enquanto aquilo eram umas peças que eram feitas à mão, eram umas flores que eram feitas à mão que davam muito trabalho. Ok. E portanto, houve uma altura que estava a ser feita em simultâneo. Pá, mas não me lembro quanto é que nós faturávamos, não sei, talvez fechámos este ano talvez com 200 mil euros à volta Ok. disso. Só a fazer a produção cá em Portugal Sim. e depois a vender para todo o lado. Sim, sim, sim. E focavas-te, imagina, desde o início se cá focaste ali em 2 países, ou não? Como é Não. que tu fizeste ali essa gestão? Nós começámos, acho que foi, pá, honestamente já não me lembro muito bem, mas eu lembro que nós começámos ali, tipo Espanha, França, Itália, e depois íamos abrindo do mercado, ok, agora vamos experimentar este mercado, mas tudo através de paid media, e aí fomos escalando até chegar aos Estados Unidos, que hoje representa a maior parte das nossas vendas. Ok. E lembras-te ao início, eu sei que isto agora já são conversas de há muito tempo, principalmente à velocidade que vocês estão a crescer, lembras-te ali os momentos que se calhar tu sentiste? Tu sempre soubeste que pá, a Harper tipo, está a ir muito bem, eu vou conseguir viver disto? Ou ali nos primeiros meses houve ali momentos em que tu não acreditaste ou tiveste receio? Lembras-te disso? É assim, eu tenho pouco medo Ok. nesta parte de negócio. Não é uma coisa que me assuste muito ou que eu perco o sono. Mas imagina, o que eu sinto era, naquela altura, eu sempre tive a certeza de que eu não ia voltar a fazer o que estava a fazer antigamente e que havia aqui um caminho. Obviamente, tu demoras tempo a perceber o que é o teu caminho. Okay. Nós tivemos, quando eu digo nós, nesta altura, falo sempre de mim e do João, milhares de conversas de pensar como é que vamos escalar isto, para onde é que vamos... mas tu vês isto todos os anos, ou seja, a tua visão daquilo que vai acontecendo, a tua visão para os próximos tempos, vai sempre sendo iterada. E, portanto, na altura... Ou seja, tu estás todos os dias com esse medo. Hoje tens uma responsabilidade muito maior. Hoje as vendas estão em baixo, tu tens uma equipa de quase 30 pessoas. Portanto, mas não é uma coisa que me assuste. Ou seja, pode acabar como pode acabar qualquer coisa agora. Claro. Vão sempre haver problemas. Pá, todos os dias existem. Mas eu penso sempre, tipo, qual é o worst case scenario? E 99% das vezes eu vivo muito bem com o worst case scenario das coisas. E isso, tipo, deixa-me bastante relaxada. E eu não vou estar a pensar no futuro ou como é que vou resolver um problema que à partida ainda não existe. Claro que pode acabar, claro que pode não funcionar, claro que tudo isso, claro que é um risco. Mas, tipo, eu não vou estar a pensar sobre esse assunto. Claro. E na altura, obviamente que na altura, não tinha o nível de confiança que tenho hoje. Claro, óbvio. Mas houve desde o início ali alguma certeza de que, ok, isto está interessante, só temos de encontrar o caminho. Foi difícil encontrar o caminho. Claro, vais ter de ir pensando, vais ter de ir escrevendo, vais ter de ir vendo. Mas eventualmente, lá está com os objetivos e percebendo o que é que funciona, o que é que não funciona. Agora deixa-me testar isto. Pá, muito teste e vais encontrando o teu caminho. Mas lembras, por exemplo, no teu primeiro ano tu acabaste logo por ter tração, desde outubro até ao final, até dezembro. Tu acabaste por ficar positiva logo aí, mesmo com Imagina, eu fui à China sem dinheiro. A sério? Literalmente, porque imagina, um dos nossos maiores problemas era o preço dos produtos. Okay. Ou seja, nós começámos com um price point super baixo. E era eu e o João Duarte, odiávamos na altura toda a gestão, finance e vendas de contas e não sei o quê, não era o nosso foco na altura. Portanto, havia dinheiro para pagar de Facebook e para mídia e afins, os produtos, blá, 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 mas tu chegavas ao mês e é tipo, pá, faturei menos, onde é que está o dinheiro? E isto é talvez dos maiores conselhos que eu dou às pessoas, é tipo, vejam de forma muito clara quanto é que está, ou seja, quanto é que estão a fazer, mas qual é que são todos os custos que estão a ter, porque isso vai ajudar completamente a vossa margem e ter esta parte limpa. Para nós não era o foco naquele momento, tipo, nós tínhamos tantas encomendas, tanto backlog que não era o foco, mas foi evoluindo, ou seja, cada vez que íamos parando, e isso eu sinto que fiz isso muitas vezes com o João e ainda hoje fazemos, tens de fazer pausas, tens de ir pensando, tens de ter reuniões estratégicas e isto faz com que, ou seja, não podes simplesmente continuar numa rodinha a fazer coisas, mesmo no momento zero, ou seja, o momento zero, ou seres uma marca de Instagram, é irrelevante a conotação que ela tem. Portanto, nós olhamos para aquelas marquinhas de Instagram como se fossem quase lojinhas tradicionais feitas à mão, mas lá está, como no caso da Harper, elas têm um potencial de escala gigante. Claro. Portanto, desde o momento zero, se isso for a tua ambição, porque pode não ser, podes ser simplesmente uma pessoa que tem um side business, que quer fazer algum dinheiro, que não quer escalar, que quer estar só em Portugal, e está tudo ok. Tudo ok. Eu acho que estás a tocar em um ponto muito importante, que é que nós esquecemos que está a acontecer a digitalização da economia, ou seja, se calhar antes nós passávamos tempo a passear pelas lojas de Leiria, a passar ali pela Avenida Heróis de Angola, a ver as coisas. Hoje em dia ninguém faz isso, hoje em dia estamos nas redes sociais
Não tanto, vá, eu digo a minha geração, se calhar eu sinto, pá, nenhum amigo meu, vamos falar de Leiria, nenhum amigo meu recentemente passou na Avenida Heróis de Angola a andar a ver as lojas. Eu também não vou à Avenida Heróis de Angola, mas vou a outras Ao lojas shopping, físicas por exemplo. aqui. Ok, sim, não. Claro que ainda há E E tu depende tens. dos negócios. E Sim, depende dos sim, negócios. depende muito dos negócios. Mas eu sinto que cada vez mais nós, como é lógico, passamos uma data de tempo redes sociais, por isso, às vezes eu acho que muitas vezes, tu olhaste com uma perspectiva diferente e começaste logo, não, eu vou fazer isto com força. E se calhar muita gente... E Mas isso sem é querer da julgar, ambição da pessoa. exatamente, sem querer julgar, está porque é o ok. que quer. Exatamente, isso. Ou seja, mas eu acho que isto aqui tem que estar muito claro. Ou seja, isto depende da tua ambição. Uhum. Porque nós podemos ter sido... E a ambição aqui não tem uma conotação nem positiva nem negativa. De modo algum. Não define como mais ou menos ambicioso. Aqui o ponto é, se a tua ambição é escalar isto para um negócio internacional, para teres uma loja em Nova Iorque e afins... isso tem de estar presente no teu ADN desde o início, mas a verdade é que se tu tiveres esta ambição, sou um bocado a favor daquela coisa da visualization e afins, porque eu acredito que se tu puseres um objetivo, mesmo que ele seja ridiculamente inalcançável, tu estás a trabalhar com ele, para ele, nem que seja inconscientemente. E portanto, o facto de tu teres esta visão e teres essa ambição de nível internacional, tu acordas todos os dias a trabalhar para isso. E portanto, ou seja, no meu caso, nós tínhamos esta ambição de crescimento e nós estamos aí para physical retail com a abertura da loja em Nova Iorque. Sim. Mas pronto, ou seja, isto depende tudo dessa escala e a partir do momento em que tu tens esta escala, tens essa necessidade, pá, tens desafios monumentais, tens estruturas completamente diferentes. Ou seja, quando nós começámos, estava-te a contar há um bocado que nós tínhamos 8 pessoas a embalar as encomendas, começámos a perceber na Black Friday, na altura do Covid, que não era escalável, ou seja, só recrutar e formar aquelas pessoas e até ao ponto em que eles estivessem no seu ótimo, que era a expedir à volta de 80 encomendas por dia, que já era um muito bom packer. Ou seja, não era o nosso foco principal e depois a partir daí, foi na altura em que entra o Martins, o nosso CFO, COO, e aí começamos a escalar, foi um processo que ainda durou pá, 1 ano e meio quase, e começámos a passar para uma coisa de escala, a trabalhar para construir uma base operacional ultra escalável, que foi o que esse foram os fulfillment centers, ou seja, nós deixámos de sermos nós a expedir as encomendas para ter as encomendas expedidas da Alemanha, do UK e dos Estados Unidos. Portanto, nós temos um fulfillment center nestes 3 sítios. Eu já estou super... Ou seja, aí nós não temos problemas de escala. Vem uma Black Friday, triplicas as vendas e it's fine. Eles estão preparados para fazer... Ou seja, tem de haver comunicação, obviamente. Claro, mas eles estão preparados para fazer essa escala por ti, que era uma coisa que nós nunca conseguiríamos. Pá, não sei, tinha que recrutar meio a Lisboa para expedir estas encomendas todas se nós quiséssemos fazer uma coisa deste género. E vou-te só, desculpa interromper-te, mas vou-te retroceder um bocadinho, porque acho que aí tocámos no ponto, mas nem o abordámos o suficiente, que hoje em dia parece que a malta vende, vais ao TikTok, vais ao Insta, estão a vender do género, tens que construir, tens que criar a tua independência financeira, tens que lutar pela tua vida, mas depois a felicidade tem certos patamares, nós não é por estarmos a escalar mega um negócio que vamos ficar as pessoas, que é esse o nosso objetivo, por isso só retrocedendo, o que tu disseste é muito importante, que é, ok, para ti era o que fazia todo o sentido. Era a tua missão, era o que tu querias. Claro. E eu quero hoje. Eu não faço ideia do que é que me vai acontecer daqui a 10 anos. E a questão é isto. É que nós estamos sempre a mudar. Tipo, isto não nos vai definir... Nós não vamos fazer a mesma coisa até o resto... Okay. Eu não quero fazer, de certeza, a mesma coisa para o resto da minha vida. Tu acreditas que se calhar... Desculpa interromper-te mais uma vez. Não acreditas que a Hey Harper pode não ser o teu negócio não faço daqui ideia. a 20 anos? Estás ok com possível. Isso? Sim, não faço ideia para onde é que vamos crescer. E para onde é que eu, Catarina Teixeira Oliveira, vou crescer. Quais vão ser os meus interesses daí para a frente. Mas eu acho que isso acontece com todos os seres humanos e nós temos milhares de exemplos disso, em que as pessoas começas a fazer uma coisa, pá, não sei se um dia vou dar aulas, se vou ter simplesmente investir, se vou ter mais 10 Harvard, não faço ideia, mas ou seja, tu próprio és um ser mutável, ou seja, vais crescendo, vais evoluindo, os teus interesses vão mudando. Mas é bom ter essa perspectiva, porque às vezes eu acho que por exemplo, eu vejo sempre a dizer naquela questão de se estás numa certa área, num certo mercado, jogares long-term games com as mesmas pessoas vai trazer resultados muito maiores, ou seja, se tu, eu não sei bem o que é que isso significa. Do género, do género, imagina, se, por exemplo, eu estou na área de educação, se eu continuar na área de educação o resto da minha vida, a probabilidade de eu conseguir criar algo mesmo, tipo, cada vez maior é como se fosse um investimento. Como eu estou muito tempo a conhecer pessoas da área de educação... aquela teoria das 10.000 horas.
Não. Quando passas 10 mil horas a fazer uma coisa... Não, também. tornas... Queres falar sobre essa teoria? Não, eu não sei o opinião? suficiente para ela sobre ela, mas era só para perceber se era isso o caminho. Não, é do género. Imagina, se tu todos os anos estás a investir em educação, a tua área, ou no teu setor, se tu estás 5 anos, tu aprendes super. Se tu continuas mais 5 anos no mesmo setor, tu aprendes ainda cada vez mais. Tu de repente ficas mesmo expert no teu setor. Se tu andares a saltar de setor em setor, do género, tipo, áreas totalmente diferentes, tu não vais, o long game, tu não vais ser tão forte. Nesta perspectiva de tu seres muito forte no teu mercado. Estás a perceber? Teres muito conhecimento. É só desse ponto. Ou seja, eu não sei, eu acho que tipo, não existem esse tipo de regras. Okay. Obviamente que se tu, isto é a minha visão, ou seja, obviamente que eu podia estar a vender jewelry para sempre, que não é o que vamos fazer, até porque já temos outras categorias, nomeadamente biquinis e por aí fora. Ou seja, outra vez, eu acho que isso depende imenso dos casos. Ou seja, sei lá, se fores um investigador e estivesses ultra especializado numa determinada doença, em explorar uma determinada coisa, tornas-te ultra pro nessa parte, pode haver alguns benefícios, mas nem sei qual é que é a taxa de pessoas que se mantêm a investigar o mesmo durante a sua vida inteira. Agora, neste caso aqui, óbvio que tu tens benefícios em te especializar em algo, mas, ou seja, isso depende, eu acho que isso depende imenso. Imagina que tu és Product Manager e és Product Manager de e-commerce. Obviamente que tu podes continuar a ser Product Manager e passas de e-commerce para betting. E passas de betting para... Ou seja, claro que tu tens ali o teu conhecimento de Product Manager, mas vais mudando de indústria. Claro. O ponto aqui é... Será que se essa pessoa tivesse em e-commerce para o resto da vida, iria ter ganhos nisso? Sim, mas também não, será que não ia perder perspectiva? Será que tu não beneficias em estar a experimentar outras coisas e a aplicar aquilo que tu aprendeste em e-commerce ao betting? Será que não vais trazer valor acrescentado? Não sei. Sim, acaba por ser uma mistura, porque tu também, quanto mais áreas distintas sabes, às vezes também consegues ter uma maior valência. É muito relativo. Eu imagino, eu posso dar um exemplo muito concreto neste assunto. No outro dia estávamos a recrutar para uma brand manager e eu tinha a ideia de que precisava de alguém que tivesse trabalhado em fashion ou beauty. E a pessoa que eu tinha achado interessante não tinha trabalhado em nenhum dessas áreas. E eu perguntei-lhe, ou seja, como é que tu te sentes a não... achas que pode ser um constraint? E ela diz, eu acho que até posso trazer algo novo. Ou seja, é a mesma coisa de, se eu fosse trabalhar para uma marca de bebés, não era essencial que eu já tivesse se eu tivesse sido mãe. Claro. Ou seja, até podia trazer valor acrescentado, vir com uma visão completamente diferente. Ou seja, acho que depende um bocadinho da área e acho que depende também bastante dos teus interesses. Eu tenho a certeza que os meus interesses vão mudando e que o conhecimento que eu tenho hoje eu vou conseguir aplicar no outro lado. Mas não sinto que tenha de fazer o mesmo para o resto da minha vida e que isso me vai deixar em desvantagem. Não, e nem é desse ponto de vista. Mas imagina, o que eu quero dizer é do género mais... Se tu agora fosses para ser médica, tipo, o teu conhecimento vai ser, se calhar, muito mais bem aplicado em outras áreas de business, não por concordo. exemplo. Concorda? Achas que poderias, então, tipo... O quê? Aquilo que empreendi enquanto manager, a resolver problemas em segundos, toda a bagagem que eu tive 5 anos, eu não acho que poderia ter bastante benefício em aplicá-lo noutra situação. Ou seja, eu sei zero de medicina, mas... Sim, estou a achar curioso a tua opinião. Não estou a formá-la agora, a minha. Sobre isso. Ou seja, eu acho que acho bastante interessante que tu tenhas pessoas que venham de situações completamente diferentes, com um olhar completamente novo e consigam contribuir com uma forma completamente diferente, ou seja, acho mesmo que, ou seja, não havia problema nenhum agora do nada assim, é que eu sou super a favor de tu mudares de carreira e de planos de vida em qualquer momento da tua vida e acho que tudo aquilo que tu aprendeste, isso forma-te enquanto pessoa. Okay. Isso és um ser diferente, tu tomas decisões de forma diferente, tu pensas nelas de forma diferente, a tua empatia com as pessoas é diferente, portanto, ou seja, estás a gerir 30 pessoas, aquelas pessoas têm todas necessidades diferentes, portanto, só esta questão de empatia, não sei, podes pensar em milhares de coisas, portanto, eu acho que sempre que pode ser... Eu não queria ir contra a tua opinião, mas eu agora estava aqui a pensar... mas nós todos podemos ter opiniões diferentes. Claro, não, e eu quero, atenção, eu quero mesmo, eu estou aberto agora a perceber a tua, porque eu estava fechado nesta, se calhar não me fiz entender bem. Eu acho que é super importante, não estás numa área, muda, vais mais do que a tempo de aprender, tipo, eu só acho que é importante quanto mais cedo percebermos o que queremos naquele momento. Eu não vejo nada disso dessa perspectiva. Sabes porquê?
até começar a Harper, eu nunca tinha estado mais do que 9 meses no mesmo sítio. Sempre a saltitar. E eu vejo isso como uma forma benéfica, que é quase, tu estás tipo a tentar perceber o que queres, mas em simultâneo podes estar 10 anos a fazer uma coisa e mudar para outra completamente diferente. E não acho mesmo... Eu não tenho a visão de que é tipo... vou continuar em e-commerce ou em jewelry para o resto da minha vida e eu acho que vou ser especialista nisto. O que eu quero dizer é mais do género. Tipo, para mim eu digo quanto mais cedo é só do género... Por exemplo, eu agora, eu sinto que posso fazer o que eu quiser. Posso arriscar o que eu quiser, posso experimentar o que eu quiser e saltar de coisas em coisas. O que interessa é encontrar algo que eu me identifique agora e que faça sentido para mim agora. Exatamente. Mas o que eu penso é, se eu demorar tempo a encontrá-la, isso assusta-me um pouco, porque imagina que estou com um filho. Tipo, eu não posso arriscar. Eu, a partir desse momento, eu vou ter que alimentar alguém. Eu não vejo isso nada assim. Eu acho que, obviamente que a partir... Mas um filho é algo específico. Um filho é uma coisa muito específica. Um filho, pois não sei, mas é assim, um filho eu acho que é muito específico porque é alguém que depende 100% de ti. Mas eu nunca tenho essa pressão ou seja, já tive no passado. Parece que tu estás wasting your time e que a gente sabe tudo o que é que queres fazer na vida. Ou seja, a questão é, tu podes vir a encontrar, acho que podes estar no máximo da tua felicidade ou ter encontrado exatamente aquilo que queres fazer e acontece um evento qualquer ou descobres uma coisa qualquer nova e encontras que, ok, isto aqui é que é o sítio em que eu sou feliz ou esta é que é de facto a minha missão e eu achei que estar a criar uma marca e a escalá-la é que era aquilo que me trazia real felicidade. Ou seja, eu acho que não há, todas as pessoas têm o seu timing. E eu acho que isso causa uma pressão e uma ansiedade às pessoas, como se elas tivessem de ter tudo figured out aos 25, 26 anos, que eu acho que não é de todo verdade. Acho que temos de sair completamente dessa versão de que tu podes encontrar isso aos 30, aos 40 e aos 50 e temos milhares e clichês de histórias de pessoas, de atores, de designers, tipo Vera Wang, que começou a desenhar, já estava nos seus late 60s, e portanto... Ou seja, eu não acho que existe essa pressão. Eu acho que é importante tu ir procurando algo, fazer coisas que te trazem felicidade, que te deixam fulfilled, obviamente. Claro. À medida que vais trazendo... Até o simples facto de teres um empréstimo de uma casa para pagar torna-se um constrangimento à tua capacidade ou vontade de arriscar. Mas eu acho que todos temos o nosso tempo. Eu concordo contigo quando dizes, principalmente quando estás a dizer que devemos sempre... ponto número 1 que é, se não estamos bem... procura a maneira de ficares bem. Há sempre uma data de coisas que podemos mudar e vamos sempre a tempo de mudar. Temos de entrar aqui com alguma empatia, não é? Porque cada pessoa tem uma situação específica, nem que seja um filho ou uma casa para pagar. Mas se calhar eu por acaso, a nível pessoal, se calhar eu pensava de outra maneira, que eu penso mesmo... Não é... Eu sei que eu posso fazer o que me apetecer e eu vou estar sempre ok, mas eu sinto a pressão do mínimo. Parece que, sendo bem honesto, eu sinto que eu tenho que... A partir do momento que tiver um filho, tipo até lá, eu tenho que ter um mínimo... para depois sim poder ser livre no que eu quiser. Não sei, porque senão sinto que não vou conseguir do género, tipo, há contas para pagar e eu acho que isso vai dar pressão, por isso eu tento me libertar das contas para depois poder viver acima disso. Claro, obviamente, quer dizer, não é? E com aquilo que são os creches e tudo isso e as casas para pagar em Lisboa, obviamente que teres uma estabilidade financeira que te permita estar em casa descansado e tranquilo, sem estar a contar dinheiro, obviamente que isso é essencial, mas para mim vem sempre, ou seja, eu nunca pensei nisso na perspectiva de filhos, tanto que era algo que eu podia retardar ao máximo ou nem sequer entrar ou seja, eu nunca pensei nisso Pode haver pessoas que sim, como é óbvio, porque isso para elas é um objetivo, ou seja, querem ter um filho e quando tiverem um filho querem estar preparados para... Mas isso nunca foi uma coisa que me tivesse... Até desculpa interromper-te, ou questão nessa situação... Porque eu queria trabalhar fora, antes da Harper eu queria trabalhar para os Estados Unidos ou para Londres ou o que fosse, portanto... Tinha essa ambição? Sim, ou seja, nunca pensei... Sim, ou que estejam até... Eu estava a pensar mais... Porque por acaso eu acho que aqui o problema é que eu estou a pensar em pessoas específicas, porque de repente eu lembrei-me de pessoas que queriam arriscar, queriam tentar e depois arrependeram-se que tipo, não conseguiam naquele momento porque não tinham uma situação estável. Mas isto cá também são casos específicos. Eu estou a especificar mas aqui. Também, ou seja, é difícil encontrar a situação perfeita para testares algo. Claro. Óbvio que mas se calhar na nossa idade acaba por ser um pouco... Talvez seja um pouco mais simples, porque nós dependemos de nós próprios. Nós podemos dormir num colchão no chão. E estamos ok com isso, podemos ir para a casa de um amigo e viver na sala dessa pessoa durante 6 meses. Obviamente que se tiveres um filho e
é completamente diferente, mas eu também não quero acreditar que isso seja impeditivo, que essa situação, obviamente que torna as coisas mais difíceis, acredito eu, porque lá está, não és tu sozinho, tu dormias numa tenda, Yeah. ou seja, a partir do momento em que tens outro ser para alimentar, para garantir as necessidades básicas desse ser, obviamente que as coisas se tornam mais difíceis, mas eu não quero mesmo acreditar que a partir do momento em que és pai ou mãe, deixas de Claro. conseguir fazer coisas novas na tua vida ou ter oportunidades de arriscar e começar um projeto Sim, há que novo. acreditar sempre, não deixar que nada nos impeça de tentar arranjar uma solução naquela Pronto, ou seja, não sei, não tive nessa situação e acho que é difícil de dizer o que é preciso ser feito. Agora, na minha situação, em situação em que nós somos jovens, mesmo assim já é fácil nós arranjarmos desculpas e estarmos constantemente, e eu própria não ter feito mais cedo, de ok, ainda não é o momento perfeito, ou ainda não estou nas circunstâncias perfeitas para começar, ou ainda não posso. Mas eu acho que isso também é a tolerância das pessoas ao risco, em que eu tenho uma tolerância muito baixa. Para mim é bastante ok, eu vivo bastante bem com o risco. Acho que aí concordo contigo. Mas há pessoas que me dizem, tipo, Kate, eu nunca seria capaz de fazer o que tu fazes, principalmente no início, porque não saber o quanto é que eu vou ganhar ao final do mês é uma coisa que me deixa aterrorizado. Para mim, tipo, nem sequer pensava no assunto, era tipo, é o que for, e eu vivo bastante bem com isso. Obviamente que tive sorte, porque os meus pais têm uma casa cá em Lisboa e nunca tive de pagar renda, e portanto não tinha essa obrigação mensal, mas tirando isso, ou seja, para mim o risco, eu não é uma coisa que me assuste, viver sem essa estabilidade de todo. Se calhar é isso estávamos também a falar, que é mais, quanto mais cedo, se calhar é nunca desistirmos, mas quanto menos risco tivermos na nossa vida, não é? Quanto menos risco tivermos na nossa vida, se calhar. Não sei, porque eu sinto que nós hoje arriscamos imenso na Harper. A sério? Claro, tipo, estás a escalar um negócio e tens a ambição de duplicar os teus resultados anualmente, tens de fazer coisas. Ok, e tens que ir forte. Pronto, mas tens de viver com risco, mas a vida é assim, quer dizer... E como é que tu fazes para que, se calhar, ok, tu já tens pouca aversão ao risco, mas como é que tu fazes para... Os riscos são calculados. Claro, sim. Um risco é tomado com consciência. As pessoas não ficam a achar que estás a mandar uma Exato, não vou mandar gastar 200 mil euros num projeto e não saber... Tudo tem risco. Sim. Mas os riscos são calculados e eu vivo bem com eles. Okay. Vivo bastante bem com o risco, não me tira minimamente o sono. Tu, claro, tens o risco medido, mas mesmo assim corres algum risco. Como é que tu consegues, viver com isso? Ou se tens alguma maneira de garantir que tu estás bem para nessas situações o risco não te afetar também, apesar de ser controlado? Sim, ou seja, mas há riscos descontrolados, há sempre riscos que não consegues prever, ou seja, mesmo que não haja risco, há situações que te podem assustar. Imagina que as vendas estão 3 meses consecutivos abaixo daquilo que é de criar o teu forecast e tu já tentaste milhares de coisas diferentes e não conseguiste e nada fez a diferença. Já nos aconteceu, não é? Ok. E aí tu passas... Desculpa. Não, é isso. Ou seja, aí passas um ponto em que se calhar vais ter de rever budgets, vais ter de fazer... Ou seja, estás ali num tipping point mesmo. E portanto, ou seja, mas mesmo assim, isso não é uma... Eu consigo lidar com isso. Ok. E tens algum... Imagina, por exemplo, faço desporto, vais alguma... Como é que algo te apoia? Ou seja, eu tenho terapia eu faço terapia uma vez por semana desde que... Estava desde que a Harper tinha 9 meses, a Harper. Ou seja, mesmo há muito tempo. Logo desde o início. Eu não estou a dizer que isto é receita para toda a gente, longe de mim, mas para mim funciona bastante bem. Porque, ou seja, vais todas as semanas falar com alguém que te ajuda e que te consegue ajudar a racionalizar, a ter alguma clareza por aí fora. Para mim é life-changing. Ou seja, uma vez mais eu percebo que seja uma situação que é custosa a nível monetário e afins, mas para mim é algo que é absolutamente essencial e que foi essencial para mim desde o momento zero, e tenho a certeza que a Harper não estava no sítio que está hoje se eu não tivesse uma sessão de terapia de todas as semanas. Ou seja, para quem tem possibilidade, à medida que vais avançando no teu negócio, tu achas mesmo muito importante, se tiverem essa possibilidade de apostarem, porque é aquela questão de apostar em nós próprios. 100%. Ou seja, eu acho que tudo o que faz com que ou seja, vai sempre haver coisas que tu não vais conseguir controlar, mas uma das coisas que tu consegues fazer o medo não te pode não pode fazer com que tu fiques inativo, ou não te pode controlar.
E, portanto, a partir desse momento, trabalhar à volta disto. E para mim, nessa sensação, com uma ajuda de terapia, foi absolutamente essencial. Trabalhar o medo, trabalhar as minhas inseguranças, trabalhar a confiança, trabalhar todas essas coisas. E durante a semana, ou seja, tu vais tendo situações, triggers, situações em que tu reages de determinada maneira, situações em que tu nem sequer sabes como vais resolver o problema, e teres alguém que pensa contigo é absolutamente essencial. E aqui o ponto é, ou seja, de hoje em dia, para mim também é essencial fazer exercício físico. Acho que nós também já tínhamos falado disto, que é a necessidade de parar. Ou seja, eu fui desenvolvendo uma regra que é 3 em 3 meses, e este ano por acaso não cumpri a regra, mas 3 em 3 meses ter uma boa semana de férias. Portanto, ou seja, aquela cultura que antigamente existia de trabalhar non-stop e tinhas de trabalhar até às tantas no escritório, trabalhar sábados e domingos, que não funciona, pelo menos para mim, eu não acredito minimamente nisso, acho que não é a forma saudável e tu consegues alcançar os teus objetivos com um lifestyle muito mais interessante, em que tu tens tempo, em que tu tens, em que tu sais, vais sei lá, passar férias com os teus amigos, com a tua família, criar memórias e ficar com mais clareza, ou seja, todos nós já passámos, porque às vezes existem, não é, aquelas semanas em que trabalhamos, em que temos mesmo de dar o extra mile e trabalhamos horas e horas a fio, eu pelo menos chego ao final dessa semana e já nem consigo fazer uma conta de multiplicar. E, portanto, tu precisas descansar, é o ponto. Ou seja, claro que vai haver momentos em que vais ter de trabalhar ali um extra, mas é obrigatório descansar. Obrigatório. Um equilíbrio. E vocês na Hey Harper até têm isso tudo. Lembra tu falaste que era sextas-feiras, não é? Ou seja, nós na Harper nós trabalhamos todos os dias normal e à sexta-feira entramos às 8h30 e saímos às 2h30 da tarde. Isso é excelente, terem logo essa consideração, mas acho que aí também a nossa última convidada, a Sofia, ela vai falar muito sobre isso, até que, por exemplo, ela já tinha experimentado os 4 dias de trabalho. Para ela disse que era perfeito, tipo, teve essa liberdade, ela trabalhava na Alemanha e ela conseguia produzir muito mais, ou seja, se calhar há muito essa mentalidade ainda de horas produzir resultados, se calhar em Portugal também muito, e aí temos que dar... Isso é aquela velha teoria do picar o ponto, não é? Ou seja... Eu sinto que se as pessoas conseguirem gerir o seu trabalho, e vai haver momentos em que tu não vais conseguir sair às 2h30 da tarde à sexta-feira. Já aconteceu a todos nós, temos de sair às 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, porque não conseguimos acabar o trabalho. Mas existe essa responsabilidade das pessoas, entre toda a gente. Ou seja, aquilo não é um horário de picar o ponto. Se for preciso ficarmos a trabalhar à sexta-feira até mais tarde, temos de ficar a trabalhar até a sexta-feira até mais tarde. Tem de acontecer. Agora, não é acontecer... Se isto acontecer sistematicamente, eu aí já considero que há qualquer coisa que não está bem. Mas, obviamente, que de vez em quando isso vai ter de acontecer. Mas eu sinto que se nós conseguirmos gerir o nosso trabalho, além disso, à sexta-feira entramos às 8h30, saímos às 2h30, mas não há uma hora de almoço. Portanto, no fim do dia está ali tudo mais compactado. Sim. Fazem de uma maneira para que isso aconteça. Exato. Mas sentes que... claro, vocês ainda estão... Tipo, depende sempre da perspectiva, mas comparando com o mesmo início, sentes que é possível, porque eu não tenho aqui uma opinião bem formada, sentes que é possível no início conseguirmos ter esse balanço? Ou achas que às vezes no início, tipo no primeiro ano, que estás a lançar uma coisa, acabas mesmo por ter que dar muito mais de ti? Porque é tanta dificuldade, tanta coisa que tu não sabes, que é um bocadinho... Se calhar o primeiro ano é a aprendizagem para tu perceberes o que é que podes... Ou seja, eu não acho que tenhas mais desafios no início, eu acho que talvez agora já consigas gerir melhor o teu esforço e a tua forma de dedicar energia às coisas. Na altura, eu acho que no início é mais overwhelming, talvez. E lá está, era aquilo que nós estávamos a falar, nós não sabemos bem para onde é que vamos, ainda ser menos claro na nossa cabeça, estarmos menos confiantes. E, portanto, acho que aí, obviamente, que é mais difícil. E há uma dose... Ou seja, eu nunca trabalhei tanto como trabalhei no meu primeiro ano da Hey Harper. Pois. Não, isso é certo. Agora, também lembro-me de muitas das vezes... mas aí eu comecei a estar com a terapeuta porque eu estava exausta e comecei com a minha terapeuta ao final dos 9 meses. Pronto, e foi essencial para começar a trabalhar e pôr os meus limites e os meus tempos e perceber mais ou menos como é que funciona. Mas acho que ali no início também temos um bocadinho a tentar perceber e a gerir-nos e a aprendermos. Isto é uma coisa que hoje para mim é muito óbvio, mas demorou talvez 5 anos até impor estas regras e a respeitá-las. Claro, temos que aprender quais é que são os nossos ritmos, porque depois também há o 100%. contrário. Por exemplo, eu lembro de ter esta discussão com um amigo meu, que ele era ao contrário. Para ele, o bom era trabalhar o máximo de horas. Pois. E eu estava sempre reticente. Eu discutia com ele o contrário. Mas eu percebi que ele era mesmo feliz assim. It's fine. Para mim ainda vem doida. Exato, eu acho que depois também
depende muito mesmo de, se calhar, de cada área, o que é que cada um está a fazer e Claro. qual é que Eu não sei quais qual é que era a são os área objetivos. desse teu amigo, mas para mim, eu não acredito, tipo, à minha equipa, para as pessoas da Harper, eu não acredito em as pessoas não tirarem férias. Portanto, nós chateamos as pessoas, mandamos e-mails, na altura tirar as férias, não tiras as férias há X tempo, não tires tudo já, guarda férias. Portanto, tens ali uma altura que é Black Friday, em que tu tens ali um mês que é bastante intenso, portanto, guarda férias para tirares antes, para te preparares. Portanto, é essencial e eu acredito mesmo. Pá, e imagina, eu estava a ler uma frase da Serena Williams, em que ela dizia, tipo, ninguém joga 2 Grand Slams seguidos, tipo, nunca na vida, tu tens de parar, tens de descansar fisicamente, psicologicamente, mentalmente, e tu tens momentos que são tão duros, lá está, ou seja, estás 3 meses consecutivos em que as vendas estão bastante abaixo dos teus objetivos e tu não fazes a menor ideia como é que vais dar a volta, isto obviamente que te consome. Claro. E portanto, a seguir, para mim, eu tenho de tirar férias ou tenho de fazer uma viagem ou fazer qualquer coisa para conseguir sair ali daquele espaço e voltar, porque fico mesmo, tipo, exausta. Drenada. Mas isso também significa que tu também tens de conhecer um bocadinho, tipo, o que é que estás a sentir, porque é que estás, sei lá, a responder mal às pessoas, porque é que não estás a conseguir pensar, porque é que está a falta de clareza, porque é que do nada, tipo, parece que tens muito mais medos e receios, coisas que normalmente tu consegues lidar com elas, mas de repente enervam-te. Isto muitas vezes são tudo sintomas de estares, tipo, extremamente cansado. Que isso, quando estás atento às anormalidades. Mas aí também exige que te conheças, e para mim foi absolutamente essencial trabalhar com a minha terapeuta para eu perceber, ok, isto significa que está aqui qualquer coisa que tem de ser resolvido. Pronto, e portanto a mim essa parte das férias, trabalhar com o terapeuta, fazer exercício 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, é fundamental para conseguir ter algum balanço. Ou seja, aí 2 pontos que eu vejo logo, 2 ou 3 pontos que eu vejo de ti que é, ou seja, tu conseguiste ganhar, com a terapeuta ajuda-te a ganhar-te conhecimento de ti própria. 100% self-awareness, total. Isso ajuda-te a perceber quando é que são os teus limites, quando é que podes puxar mais por ti, quando é que podes descansar mais, ou quando é que precisas também descansar mais. Mas também, por exemplo, o teu dia-a-dia, tu tens alguma estrutura para te permitir trabalhar melhor? Ou seja, a segunda-feira para mim é o meu dia mais puxado. Normalmente eu tento pôr mais reuniões nessa altura do que no final da semana. Manhãs para mim também funcionam melhor do que tarde, ou seja, se eu tiver a ter reuniões mais pesadas, normalmente tento tê-las da parte da manhã, mas é ela por ela. Portanto, ou seja, giro mais o calendário dessa maneira. Normalmente a minha quinta e a sexta estão mais ou menos livres para o que possa, porque há sempre as reuniões que vamos ter de ter, ou situações que surgem, mas diria que o início da minha semana é a parte mais busy que eu tenho, e depois a partir daí vai relaxando, e a sexta-feira normalmente tento planear a semana seguinte. Por exemplo, reuniões de heads, com os heads dos departamentos, sempre à segunda-feira, planear a semana. Portanto, são mais ou menos... essa estrutura já... Sim, estes são os ritmos. Sim, mas as coisas também vão mudando, mas para já funciona bem para mim ter esta estrutura. E focando agora, vou-te mudar aqui um bocadinho o assunto, que é... Queria pôr no papel alguém que nos está a ouvir, que quer arriscar, que quer lutar um bocadinho mais, experimentar, por exemplo, lançar a sua loja online, marca, etc. Ia perguntar, eu lembro que nós ao telefone falámos de uma coisa que tu também tinhas estudado bastante, que era o preço. Como definirmos o preço do que estamos a fazer? Algumas dicas que tu tens aqui ou não? Ou seja, porque é que eu acho que o preço é importante? Já tínhamos falado disso no início, porque o preço faz... Ou seja, é difícil chegar ao preço ideal e muitas das marcas, plataformas por aí fora estão constantemente a testar preços. Portanto, é difícil chegar a um preço. Há ali uma escolha bastante de posicionamento, de onde quer estar, se quer estar num segmento mais de luxo, num segmento mais mass market, como é que quer ser perceived, qual é que é... portanto, há esta parte toda de marketing associada. Depois, em termos de finance, pelo menos no início, é essencial tu perceberes quais são os custos. Ou seja, se uma peça te custa 30 euros a produzir, não vais poder vender a 40. Tipo, isso não vai acontecer, não vais fazer margem. Se calhar fazer uma perspectiva até, desculpa interromper, toda detalhada desde o custo do material, ao tempo de fazer, raw ao tempo de materials, levar. Ou seja, no teu caso aqui, se calhar de uma maneira muito simplificada, se fores tu que fazes o shipping das encomendas, ou seja, tens os raw materials, ou seja, tens o raw material, o custo da peça para ela ser desenvolvida, portanto, para ser produzida, tens quanto é que te vai custar o shipping, ou seja, quanto é que te vai custar enviá-la, tens despesas de marketing, ou seja, se estiveres a fazer marketing digital, tens um custo associado a digital marketing, por compra.
Depois tens os tais fixed costs, que são todas as plataformas que tens. No caso de consumer goods, tipo no nosso caso, ou seja, a roupa, fashion e afins, tudo isto é taxado com 23%, portanto, 23% do que tu fazes vai diretamente para o Estado. Portanto, ou seja, tudo isto ajuda-te numa situação high level. Eu não obcecaria com isto na fase inicial, mas ajuda-te a perceber... Ou seja, para escalar, já, aí sim, focar mais. Mas hoje já temos... Só finance, 1, 2, 3, são 3 pessoas. Ou seja, entre... Claro, fazer controles de custos, tens mesmo muita coisa. Então, só a quantidade ou seja, já é muito complexo hoje em dia. Já temos, há 2 pessoas cujo trabalho delas é fazer controle, fazer a parte toda de controle do que é que entrou, quando é que vai ser pago. Depois há coisas que podem ser pagas a 60 dias, há coisas que têm de ser pagas 30% agora e 70%, por exemplo, no caso dos raw materials. 30% tem de ser dado no início para começar a produção, 70% antes de virem. Ou seja, tudo isto para gerir cash flow e P&L já é preciso muita gente. Muita gente. E nós trabalhamos com os fulfillment centers todos, moedas diferentes. Portanto, já é um nível de complexidade diferente. Mas no início ninguém se tem de preocupar com nada disso. É fazer uma coisa básica de despesas e ir controlando. Uma das coisas que causa muita ansiedade, e a mim causava no início, mas lá está, era a minha falta de vontade e provavelmente incapacidade de fazer um controle mais apertado, é saber exatamente quanto é que estás a receber. Okay. Ou seja, mas isso significa que tens de ter um controle apertado de o que é que entra e o que é que sai. E lá está, as coisas não entram. O Facebook pode ser pago a 60 dias. Portanto, é preciso fazer este controle, dá-te alguma segurança, porque vai haver alturas em que se tu quiseres comprar stock para a Black Friday, tu vais ter de adiantar imenso dinheiro. Sim, vais ter de... Ou seja, se é Black Friday em novembro, tu vais ter de estar a fazer compras agora. Portanto, para o produto chegar a tempo. Portanto, isso significa que vais ter de estar a investir upfront muito dinheiro. Portanto, tens de ter alguma tranquilidade e um controle gigante. E achas que o mercado cada vez... Eu penso nisto, isto eu não tenho noção nenhuma. É mesmo uma questão que é, por exemplo, paid media, neste momento, cada vez mais as marcas estão-se a voltar para paid media, certo? Ou ainda não sentes isso? Ou seja, cada vez há mais concorrência? Está mais crowded, está muito mais caro. Ou seja, paid media está muito mais caro hoje em dia do que comparativamente quando eu comecei com a Harper, sem dúvida nenhuma. E mesmo assim continua a ser um canal de grande foco? Ou hoje em dia já se começa... Por exemplo, se tu hoje tivesses que recomeçar... Paid media. Paid media sempre. E-commerce paid media, não há mesmo outra hipótese. Não há nem... Ok. Pois, se alguém quer ir para e-commerce, vai ter que ser assim. Se querem criar outra coisa mais local, podem... Assim, não é a única receita, não há receitas nesta vida, mas... naquilo que sei hoje, mas lá está, eu também, o João, o nosso CMO, já fazia paid media, portanto para nós foi um caminho super natural, mas tu tens outros, tens influencers, tens affiliates, tens milhares de opções diferentes para nós, e depois também depende do produto, não é? Portanto, se estivermos a falar de um produto, sei lá, roupa, é diferente de estares a escalar uma newsletter. São coisas diferentes. Sim. Mas se tu estivesse a falar eu entraria com paid media, mas não é fácil. E também não é fácil encontrar as pessoas para o fazerem, encontrar as agências, muitas das vezes nós temos canais que são outsourced, temos canais que são, nós temos dentro da Harper, paid media, outros que nós trabalhamos com agências, portanto, tudo isto demora bastante tempo. Deram-me um conselho, houve uns rapazes que tinham, um casal que tinha um canal de e-commerce e eles até já tinham um volume elevado. Eles disseram que sempre que tentavam contratar alguém para paid media, muitas vezes corria bastante mal. E já orçamentos tipo 10 mil, já estavam a pagar bem até. E eles sentiram que as agências com que trabalhavam tinham que ser especializadas na área deles. Quando eles sentiam que estavam em várias áreas, que era o descalabro, que não traziam bons resultados. Tu também sentiste isso? Ou... Assim, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o assunto. Ok. Porque não é uma coisa na qual eu me foco muito. Ok. Definitivamente o João, CMO da Harper, que gera performance e marketing e branding muito melhor do que eu para falar sobre esse assunto. Mas, ou seja, encontrar a agência certa para trabalhar é um processo difícil. Eu sou a favor de internalizar depois os canais quando os queres escalar. Ou seja, agências são interessantes para começares a explorar. Ok, olha, agora deixa-me experimentar TikTok. Em vez de disrecrutar alguém ou demorares o tempo todo a aprender a trabalhar TikTok, teres então, testares com as agências. É diferente porque, imagina, uma das coisas quando tu trabalhas com paid media é essencial dos ROAS, que é o euro que investes, tu tens de retorno.
E, portanto, obviamente que nós tentamos escalar roas mais elevados, que às vezes é difícil trabalhar com agências, ou eles não têm os incentivos certos para alcançar esse tipo de roas, mas, ou seja, não consigo dar um conselho tanto nesse não é tentar lado. e Ou seja, focada. exatamente, aqui é essencial que tu encontres alguém. Para explorar canais, novos canais, a maior parte das vezes vamos sempre com agências. Muitas das vezes precisamos de 2 ou 3 agências até encontrar a agência certa. Ou porque não estão alinhadas connosco, ou porque não se focam nas mesmas coisas que nós, ou porque a nível de assets estão noutro sítio completamente diferente daquilo que nós fazemos, ou porque não têm o foco, ou seja, há milhares de razões, mas muitas das vezes demora tempo até encontrar a agência ou o parceiro ideal. Mas sinto que é por variadas razões, mas não se assustem se tiverem de experimentar 2 ou 3 agências, e nós nem sequer trabalhamos com agências em Portugal, é tudo nos Estados Unidos ou fora. Às vezes mas hoje é fácil. pode ser melhor por causa da cultura, ou seja, se Sim. estás a querer vender dentro daquela cultura, se calhar também queres alguém que faça... Sim, e pode ajudar nesse sentido, também pode já ter muito mais conhecimento, ou seja, há milhares de fatores, mais experiência. Eu sinto que em Portugal ainda é muito difícil e que as pessoas, ou seja, é difícil tu encontrares uma pessoa que saiba mesmo de paid media em Portugal. Ainda, ou seja, a paid media não é gerir redes sociais e, portanto, ainda é difícil encontrar alguém que seja mesmo bom a fazer isso. Passando agora um bocadinho para a Harper hoje em dia, ok? De como é que vocês contratam bem? Porque uma coisa que eu vi sempre, até em tuas outras entrevistas, é que tu tinhas um foco muito em pessoas, em contratar boas pessoas, em trabalhar com os melhores. Como é que tu fazes todo esse processo de encontrar estas pessoas? Ou seja, não acho que... para mim, na Harper é absolutamente essencial as pessoas. Eu acho que é impossível tu escalares com ambição se não tiveres pessoas absolutamente inacreditáveis. Ou seja, as pessoas a determinada altura têm de saber muito mais do que tu e só consegues fazer se fores contratar boas pessoas. Tens de estar willing a pagar-lhes como deve de ser. Também, ou seja, tens de valorizar aqueles recursos humanos e é uma coisa que demora muito tempo. Eu nem acho que nós sejamos bons, ou seja, acho que nós temos pessoas inacreditáveis, mas acho que nós não somos bons. Demora muito tempo ainda para nós conseguir recrutar como deve de ser. É um processo muito longo, não é uma coisa que aconteça num mês. Às vezes demora meses até encontrar a pessoa certa. Mas até agora, maioritariamente, como é que sentes que chegaste às pessoas? Ou seja, depende do cargo. Okay. E da senioridade que a pessoa tenha. Muitas das vezes é cold call num LinkedIn, ou seja, depende do perfil que nós estejamos à procura. Há pessoas pessoas que simplesmente se candidataram, por exemplo, no caso do Milko, o Milko vem da Swatch Group, trabalhava na Suíça, e ele candidatou-se à vaga que estava disponível de designer. Depois temos muitas outras pessoas que ou seja, vimos o perfil delas, estávamos à procura exatamente daquele perfil, e foi uma cold call no Instagram, no LinkedIn. E o que é que tu achas de self-funded versus recorrer a investidores? Vocês são self-funded, certo? Sim, bootstrapped. Qual é que é aqui a tua opinião? Claro que varia imenso de situação para situação, mas tipo, na tua situação em particular, porque é que optaste sempre por ser self-funded? Ou seja, imagina, nós desde o momento zero que nos focámos em profitability, que é a grande diferença para as outras DTCs. Okay. Portanto, as outras DTCs estavam num foco de crescimento, não tanto de profitability. E nós desde o momento zero que somos profitable, e este é o foco. Eu acho que existem vantagens e desvantagens. Para nós ainda não fez sentido irmos levantar investimento, porque ainda não precisámos. Não sinto que nós tínhamos deixado de fazer nada porque nos faltou dinheiro. Até porque tens outras formas de financiar de hoje em dia. Linhas de crédito, tens aquelas empresas que te financiam com base em revenue, ou seja, elas depois ficam com uma base da tua revenue mensal durante X tempo, tendo em conta o dinheiro que te emprestaram. Portanto, hoje em dia já tens várias alternativas para projetos, para determinados projetos. Portanto, eu nunca senti, ou seja, que houve algo ou que nós não conseguimos crescer porque nos faltava dinheiro. Nunca. Mas isso pode acontecer. Portanto, claro. Imagina que de repente queres ir abrir 10 lojas. É super intensivo em capital. Teríamos de pensar como é que iríamos fazer. Mas nunca foi necessário para nós. Claro que depois... Ou seja, mas lá está, quando tens outros competitors, muitas vezes conseguem crescer mais rápido ou de outra maneira que para nós é mais difícil. Tens outras vantagens, que é, tens uma liberdade que para mim não tem valor, que é o facto de tu não tens de estar a responder uma visão de outras pessoas, ou seja, tu podes literalmente, amanhã eu posso chegar com uma ideia, olha, este ano lembrei-me que seria interessante começar outra categoria, biquinis, e do nada começas e tu não dás justificações a ninguém.
E até se calhar o tempo que tu ganhas em ser mais ágil. 100%. Estares ali Muito com mais. meetings, Sempre, etc. muito mais. Ou seja, de hoje em dia começamos um projeto assim que nós achamos que faz sentido começá-lo. E só tem que passar por mim e pelos bons, basicamente. E, portanto, ou seja, é muito mais rápido de estar. Eu acho que aí existe uma vantagem. E é muito mais divertido. Pelo menos para mim. Ou seja, não me interessa estar a fazer o mesmo. Claro. Interessa-me estar desde que, obviamente, faça sentido para o negócio e que nos garanta crescimento futuro, que é aquilo que até acho... Ou seja, nós chamamos source of revenue. Como é que vais conseguir arranjar novas... Era aquilo que me estavas a explicar há um bocado de como é que eu vou arranjar revenue para explicações no verão. Ou seja, nós fazemos isto de outras maneiras. Né? Ou seja, Tem que garantir também. exatamente, ou seja, como é que podemos escalar para novos mercados, como é que podemos escalar para novos canais, bem, por aí fora. E, portanto, eu acho que existem estas duas diferentes processos, mas para nós não fez sentido ainda. Não fez sentido. Mas lá está, nós também... Foi diferente, há produtos que não consegues, que é muito difícil começar sem teres um investimento inicial. Sim, que não foi o nosso área, caso, sempre. claro. Se fosse algo mais tecnológico, não tinham como ter clientes. Mas talvez logo se ao calhar se início. fosses para beauty, não sei, Se calhar, também. desenvolver um produto. Sim. Ou seja, no nosso caso, foi mais simples, não foi essencial ter aquele cash todo no início. E uma coisa que eu também aprecio é que tu falas muito sobre os objetivos, de definir objetivos, iterar sobre isso. Como é que tu sentes, tipo, os teus objetivos são trimestrais? Como é que tu os Nós na Harper, defines? Sim, nós temos objetivos mensais. mensais. Ou seja, temos um objetivo do ano, mas, ou seja, é a soma dos objetivos mensais. Ok. E como é que tu consegues trabalhar, como é que tu defines, como é que tu sentes segura sobre esses objetivos? Como é que os definem? De hoje em Alguma dia, estrutura? sim, de hoje em dia já são definidos muito através, ou seja, com base em forecast, em anterior, sazonalidade, já tem as alturas do ano, vais fazer promoção, não vais fazer promoção. Ou seja, hoje em dia já nem sou tanto eu que faço, olha, por acaso são muito mais os Joões que o fazem, do que eu, concretamente, mas isto também tem a ver com a margem que tu queres alcançar, portanto, tem aqui uma quantidade de variações absurdas. Como é que eu me sinto confiante? Ou seja, objetivos têm de ser QB de alcançáveis, mas ambiciosos. Já é difícil perceber, mas acho que é por aqui. Ou seja, não pode ser um objetivo que tu olhes para aquilo e penses, tipo, toda a gente pensa, isto é impossível. Claro. Quer dizer, ninguém vai estar a trabalhar para uma coisa que é impossível. Qual é a motivação? Ao mesmo tempo, tem de ser ambicioso. Ou seja, tu tens de olhar para eles e pensar, isto não vai ser fácil. Vou ter de mesmo puxar pela cabeça para pensar como é que vamos alcançar estes objetivos. Mas tens de ter este desconforto. Até agora conseguiram sempre alcançar os objetivos anuais? Sim, Okay. os anuais conseguimos. Então Um está a ano ser tivemos um perfeito. bocadinho abaixo, mas sim, diria que conseguimos sempre alcançar os objetivos anuais. E vocês agora acabaram há um mês ou há 2 meses de abrir a loja física, certo? Todo esse processo, sentes que é difícil abrir uma loja física? Houve ali algumas campanhas que também, para alguém que quer abrir uma loja física, que recomendes, ou também não foi uma área que ficaste tão responsável? Ou seja, no nosso caso, aqui fui eu que tive na altura começou outra rapariga com o projeto, depois eu assumi, mas estive bastante envolvida. Ou seja, aqui na questão do retalho físico, lá está, nós em Nova Iorque trabalhamos com uma empresa parceira que acaba por gerir a nossa loja lá. Nós temos comunicações semanais com eles, mas são eles que depois gerem as operações lá e ficam com uma parte de revenue. Ou seja, o que é que eu posso dizer? Nós ainda estamos num processo de aprendizagem gigante. É a primeira loja que estamos a abrir e, portanto, ainda estamos a testar bastante as águas. Porque Nova Iorque é um dos nossos principais mercados. A nível de brand fazia todo o sentido para nós termos uma flagship store lá, a nível também, ou seja, posicionamento, tudo e mais alguma coisa era o que faria sentido, mas também os Estados Unidos é o nosso principal mercado e Nova Iorque tem bastante força, portanto, para nós ali fez sentido. Depois foi percebendo um bocadinho, ou seja, qual era a rua, mas aqui ainda não é uma coisa que eu consiga dar grandes conselhos, porque eu ainda não sinto que nós estejamos lá. É um processo, sem dúvida nenhuma, mas para nós fez sentido dar esse salto para começar a testar, lá está, a physical retail. Ou seja, consideras também um teste, não é algo claro que é um teste 100%. Então, funciona ou não funciona. Isso é super importante, às vezes, que se calhar nós achamos, e é aquilo que tu falaste muito, a iteração. Experimentar, testar, avançar ou não. Olha, se houve uma coisa que eu aprendi no início da Harper, e que aprendi da pior maneira várias vezes, por isso é que eu estava a dizer, nós vamos cometendo os erros várias vezes, que é, ou seja, tu não podes assumir que a revenue atual se vai manter para sempre e que as coisas vão funcionar para sempre.
Ok. E não podes agir sobre elas só quando aquilo dá merda. Claro. Ou seja, de repente este canal já não funciona, estas criatividades já não funcionam, estes produtos já não funcionam. Não, tu tens de estar constantemente a testar novas coisas, constantemente a testar novos canais, constantemente a testar novas criatividades, constantemente. Porque imagina, tu não podes ir passar para outro canal só quando ele deixa de funcionar, porque aí estás feito ao bife. Portanto, tu já tens de estar preparado para... Ou seja, eu não sinto que nós estamos preparados para alguma coisa a correr mal, eu sinto que nós estamos preparados para crescer. Ou seja, e isto é essencial, para crescer tu tens de estar constantemente a testar novas coisas. E portanto, não podes simplesmente estar sempre a fazer o mesmo, porque senão vai haver uma altura em que vai deixar de funcionar e tu não vais ter opções. Sei se até todas as publicidades, não há nenhuma que fique nem perto. Porque paid media? Esse paid media tem que... Como publicidade, tens alguma noção? É que eu não... Ou seja, as nossas criatividades duram, por acaso, é um engraçado, estivemos a fazer esse estudo recentemente, dá para 2 meses, uma ação fotográfica. 2 meses só? Mais ou menos, yeah. Ok. Ou seja, há exceções de campanhas que funcionam, mas para testes esgotam em 2 meses. Preciso estar a testar novas. Não tinha noção que era assim tão rápido. Um ponto que eu lembro quando falei contigo foi interessante, que era a tua opinião sobre... Estávamos a discutir sobre a faculdade. Queres abordar a faculdade? Não sei, vamos ver qual é a pergunta. Basicamente, eu lembro de estar... Que eu acho que hoje em dia as pessoas ficam super presas, cada vez menos, mas havia a questão das médias, média é super importante para conseguir um bom emprego. Tu se calhar estás do outro lado, alguém que contrata e que... Qual é que é a tua opinião sobre a média? Eu não faço ideia da média de ninguém do que está a trabalhar naquela empresa, nem as faculdades. Sei de alguns deles, se calhar, de 3 ou 4. O que é que tu valorizas mais quando estás a contratar? Depende de quem é que eu estou a contratar. Ou seja, imagina que eu estou a contratar um sénior. Quando eu digo um sénior, é alguém que já tem tipo 5 a 6 anos de experiência. Ou seja, aí estou muito preocupada no lado profissional de onde é que essa pessoa já trabalhou, qual é que eram as funções dela, tem de haver de um caráter exploratório gigante para perceber se há um fitting ou não, de função, não é? Ou seja, se esta pessoa já fez algo semelhante ao nosso, portanto, as coisas normais, qual era o nível de autonomia, perceber bem como é que aquilo se pode encaixar na nossa realidade. Isto é o lado profissional. Diria que no lado pessoal é sempre a mesma coisa, ou seja, qual é a capacidade da pessoa viver. Para já tu vives numa startup, temos de pensar neste assunto, tu vives numa estrutura de startup, há muita coisa que tu tens de fazer que não vais ter uma estrutura ou alguém que vá fazer por ti, vais ter de ser tu a fazê-la, é a vida. E, portanto, mas isto não é um ambiente para toda a gente. Claro. Muitas das vezes, quando estás a começar um novo, e principalmente quando és mais sénior, estás a começar pela primeira vez, não é? Na Arpa estamos constantemente a fazer coisas pela primeira vez. Todos ter essa capacidade também de adaptação. Exatamente. Risco, conseguir lidar com alguma ambiguidade, este clichê, mas é verdade. E, portanto, há pessoas que simplesmente não se ambientam bem a este ambiente de risco e é completamente diferente trabalhar numa empresa como a Harper ou, sei lá, numa L'Oréal. Claro. E não há nada errado em trabalhar num ou outro, mas há pessoas que conseguem trabalhar nos dois, há pessoas que não fazem fitting num deles. E, portanto, nós temos de trabalhar aqui um pouco, perceber bem este lado. Já mais no lado pessoal, obviamente, a capacidade das pessoas... ou seja, ser boa pessoa, obviamente. Portanto, quando eu estou a contratar um júnior, é a vontade dessa pessoa a aprender e a capacidade de fazer coisas que não vai gostar de fazer, que é a vida, todos nós fazemos coisas que não gostamos e, portanto, ou seja, a vontade de que essa pessoa tem de aprender, obviamente há algum fitting, não é? Portanto, se eu precisar de um perfil ultra analítico, eu tenho de testá-la nesse sentido, obviamente. Mas é muito diferente ir buscar alguém que está a fazer algo pela primeira vez, um júnior, um intern, mas sempre à volta disto, qual é a capacidade, aquela vontade, quais são as referências que aquela pessoa tem. Se eu vou buscar um intern no social media, esta pessoa tem de me saber dizer, o finance não lhes interessa tanto saber, por exemplo, diz-me as tuas 10 marcas favoritas de seguir no Instagram. Portanto, ou seja, é muito mais isto do que onde é que aquela pessoa estudou, mas obviamente que isso também ajuda, não é? Claro. Mais do que num perfil mais sénior. Sim. Quanto mais no início da carreira estamos, mas se calhar até o ponto que eu lembro de falarmos era até tanto da questão de aquela pressão de estou num curso, agora tenho que acabar este curso e vou ter que seguir com isto, ou o gap year que mal se fala. Eu lembro que tocámos nestes 2 pontos, como o gap year é uma opção e que as pessoas têm que cada vez, se calhar, mais considerá-lo só como uma opção, não o tenho que fazer, mas considerar que é uma opção. Claro. E tanto também a questão de que estou num curso, não estou a gostar, que era ok mudar de área, que era ok. 100%. Disso. Mas eu já me percebeste, eu sou muito a favor das pessoas mudarem. Obviamente, tipo, não vais estar a mudar para o resto da tua vida, não é? Mas, ou seja, eu acho que as pessoas
a média que elas têm na faculdade não os define, o curso que elas fazem não os define, e portanto, obviamente que tu vais ter, ou seja, vai depender do que é que queres fazer, como é óbvio e evidente, e também depende, ou seja, eu própria, quando os miúdos são mais, eu não sei a média deles de tudo, mas se calhar há perfis que eu prefiro ir buscar umas faculdades, perfis que eu prefiro ir buscar a outras, Claro. mas isso é normal. Agora, não os define. Nós temos pessoas que andaram em faculdades no país inteiro e no mundo inteiro. E, portanto, ou seja, principalmente numa fase inicial, mudar de curso, pá, isso aí, again, se não estás satisfeito na situação em que estás, no curso em que estás, muda. É muito mais importante a tua felicidade do que estar... mas para mim, muda, mas também experimenta outras coisas. Se tu precisaste de parar um ano... Não é? Nós temos esta sensação de que aos 18 anos nós temos de ir para a faculdade e depois temos de estar 3 anos na faculdade e fazer uma licenciatura, depois temos de fazer mestrado. Tipo, isto para mim, bullshit. Pá, se tu precisares se sentes que não estás preparado, obviamente para os pais eu compreendo que seja difícil dar esta permissão, mas se tu sentes que não estás preparado para ir começar a faculdade em fazes a menor ideia do que é que queres, pá, desenha um plano estruturado. Pá, também não podes estar à espera que os teus pais te vão sustentar. Claro, vai trabalhar, vai fazer outra coisa qualquer, vai junta-te a alguém, pede para ir para uma startup para ver o que é que eles estão a fazer. Portanto, vai explorar, vai fazer uma viagem, vai... dizer, porque até aquela questão de... Até para quem se calhar acaba a faculdade, para quem está um bocadinho indeciso com o que quer fazer, ir para uma startup pode ser uma opção muito interessante porque eles acabam por ter, se calhar, experimentar várias coisas muito rapidamente. Sem dúvida. Tem pouca, se calhar não tem tanta aquele... Se quer algo mais específico, força, já sabes. Mas uma startup sentes isso também, né? Experimenta várias áreas logo. Quer dizer, na ARPA nós não pomos internos a rodar as áreas. Eles começam... Não, nesse sentido. Mas dentro da área deles vai ter que ser muito mais versátil. Sim, e pelo menos na ARPA tu é irrelevante qual é o teu tempo de experiência. Tu, se fores competente a fazer o teu trabalho, rapidamente assumes responsabilidades e ficas responsável por projetos. Logo. Isso aí depende de ti, não depende da faculdade em que vieste ou da média que tiveste. Falando só aqui um bocadinho sobre empreendedorismo feminino, do género, eu vi, por acaso fui pesquisar, que era, Portugal é o 6º país do mundo com mais percentagem de mulheres empresárias, ok? Sentes sempre que houve igualdade de oportunidades para ti? Ou se algum momento sentiste que, por exemplo, ias a uma reunião e sentiste-te desprezada cá em Portugal, ou a realidade que tu sentiste só apenas, até agora? Pá, imagina, eu tive imensa sorte. Ok. Eu não quero de todo passar a mensagem errada, porque eu acho mesmo que ainda existe um grande caminho a fazer-se nesse sentido. Mas eu não sinto que tenha passado por isso até agora, na minha vida profissional. E foi muito mais em Portugal. Por exemplo, eu não tenho noção, as tuas reuniões, por exemplo, às vezes para fechar algum negócio é muito mais internacional do que nacional, certo? Ou não? Em que sentido? Do género, se tu tens que fechar alguma coisa... Alguém, se tu queres fazer uma nova parceria, alguma coisa que mas não sou tanto eu neste momento que faço isso, portanto depende um bocadinho. Mas, ou seja, eu nunca senti que eu fosse menos respeitada, mas lá está, eu não sou... No teu contexto. No meu claro. contexto. Eu não sou de todo a maioria e eu acho que ainda existe um longo caminho a ser feito neste sentido. Mas no meu caso concreto, eu não sinto na minha vida, pode ter sido ingênuo em alguns momentos, mas eu não sinto que eu tenha passado por isso. Só até agora. Exatamente, ou seja, também tive a sorte de ter vários managers ao longo da minha vida que eram mulheres. Ok. Que eu adorava e, portanto, nesse sentido também tive sorte. Mas eu não sou mesmo a maioria e há um grande caminho e isto deixa-me louca, esta conversa por si só. Porque é tipo, para mim é absolutamente inconcebível de escolher-se um género em detrimento do outro só porque é esse género. Claro. Pronto, é ridículo. Não tem cabimento nenhum. Sim, mas eu acho que já fizemos já foi percorrido um caminho, mas mesmo assim ainda falta... Mas eu não sinto, mesmo por exemplo, hoje em dia na Harper, não sinto que de todo que tenha... Mas pronto, lá está. Também as pessoas com quem eu estão à minha volta. Rodeias, sim. Sim. Tipo, nunca na vida recrutaria alguém que... Ou se recrutasse era posto... Não fazia sentido, não fazia fitting na Harper, que fosse machista ou whatever, portanto... Logo. E tens alguma... Eu lembro de falaste sobre uma treinadora de basquetebol, se não estou em erro. A Pat Summitt. Queres falar um bocadinho dela, muito rapidamente? Tu tinhas-me perguntado qual era o meu livro favorito e eu adorava, que ela é uma lenda. Ela durante muito tempo foi a treinador,
que tinha mais vitórias, e ela era treinadora de basquetebol de uma equipa nos Estados Unidos, Tennessee. Pronto, e ela era lendária, super agressiva, e quer dizer, ela já morreu de Alzheimer. Mas eu acho que ela, ou seja, revolucionou completamente, principalmente neste lado do feminismo, a forma como são vistas as treinadoras mulheres, o agressivo que ela era, punha completamente em causa todos os estereótipos que existiam. Pá, e pronto, era genial. Como é que se chama o livro, para deixar essa recomendação? Pá, é um livro, acho que são os 7 princípios de Pat Summitt. Não sei, é um livro muito antigo e muito feio de capa, mas eu adorei. É a forma como ela geria as equipas dela de basquetebol. Ok, vamos deixar depois Pat aqui se calhar. Summitt Book. Nós deixamos aqui depois de qualquer maneira também tipo na descrição, para Tá quem bem. quiser ver. Fica aqui a recomendação da Catarina. Mas é um livro pela capa, não podem julgar, porque é muito feio, mas o livro é icónico. Queres deixar mais alguma recomendação de livro? Não, É esse? é este. Está bloqueado. Por último, nós temos sempre a nossa pergunta da praxe, que é: qual é que é a mensagem que tu gostavas de deixar para a próxima geração? Para alguém que queira, que está no início da tua jornada, por exemplo, se tu dissesse alguma coisa à Catarina logo no início da jornada, o que é que dirias? Mas eu não sei, isto é um lado. É tipo. Eu tenho uma tatuagem que diz Prove Them Wrong. Mas eu sou muito triggered pelo facto das pessoas me dizem que eu não sou capaz de fazer algo. É tipo. Diz lá isso outra vez, não é? Mas aqui eu acho que é tipo ignorar completamente o barulho externo e o que é que as outras pessoas pensam de ti, ou o que é que elas acham acerca das tuas ideias. Tipo, há uma frase que diz: ninguém vê o que tu vês, mesmo que as pessoas, que esteja toda a gente a olhar para o mesmo. Ou seja, é fácil nós todos julgarmos as ideias das outras pessoas e o que elas estão a fazer e a execução e por aí fora. E portanto, se eu tivesse de ser-se algo, talvez à Catarina do passado ou do início, é tipo: don't give a shit sobre o que é que as outras pessoas dizem ou acham sobre ti, e isso não te define de maneira nenhuma. Tipo, as pessoas vão sempre falar e tentar de alguma maneira abalar a tua confiança, mas é irrelevante. Portanto, confia em ti e nas tuas capacidades e vais chegar lá. Vai ser muito por aí. Mensagem perfeita. Obrigado, Catarina.